A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você agora e sempre. Falar hoje sobre o reino dos céus. Mateus capítulo 13, versículos 44 a 52. São algumas das muitas parábolas que Jesus contou. São as parábolas em que Jesus compara o reino dos céus a algumas coisas desta vida. Por isso, logo de cara, pergunta: o que é o reino dos céus? O que é isso? Onde é isso? Quem é o rei? Quem são os súditos? Então, em Mateus capítulo 25, versículo 34, quando Jesus falou sobre a volta dele para o juízo final, para levar o trigo para os céus, os celeiros celestes, e o joio para ser queimado. Então, quando ele voltar, ele vai separar a humanidade em dois grandes grupos. À direita, os que creram nele, que o aceitaram como Salvador, e por isso agora estão absolvidos. E no outro lado, os que não creram nele, os que o rejeitaram, que não quiseram saber dele, e por isso vão ser condenados. Então, aos benditos, ele vai fazer a seguinte saudação: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Herança, o reino celestial é uma herança. Uma herança que Deus nos dá e que está preparada desde a fundação do mundo. Não é, portanto, e não era, portanto, a intenção de Deus de manter a humanidade nesta terra aqui, mas viria, caso não pecassem, a ida direta, sem passar pela morte, para o reino preparado desde a fundação do mundo, desse mundo aqui. O reino do céu se caracteriza por justiça. A gente não vai enjoar nos novos céus e nova terra da justiça, porque como faz falta justiça aqui. Todo mundo vê todos os dias muitas injustiças serem cometidas. E não só pelos políticos, mas por todos nós, porque não há pessoa justa que não tenha pecado. Então, vai ter justiça perfeita. Vai ter amor, que Deus é amor. Nós vamos viver no amor de Deus sem perturbação nenhuma, sem iniquidade, sem injustiça nenhuma. Santidade. Santidade é a ausência de pecado. Ser santo é não ter pecado. Ser pecador é não ter santidade. E também paz. Paz é uma palavra bastante gasta, mas ainda não deixa de ser aquele sentido original de tranquilidade, de felicidade, de falta de perturbação. Paz. E tudo isto, justiça, amor, santidade e paz, numa vida eterna, não é uma vida que vai acabar. Não vai mais acabar esta vida feliz. E aí então, satisfeito comigo mesmo, satisfeito contigo e satisfeito com Deus, não tem perturbação nenhuma, só paz, tranquilidade, felicidade sem fim. Segundo Jesus explicou em Lucas 16, 25, quando ele falou do rico e de Lázaro, que é um lugar de consolo, lá se estará consolado. Grande abismo entre o céu e o inferno, ele também referiu, o céu é uma coisa, o inferno é bem outra, e não dá para passar de um lado para o outro. É anunciado aqui agora no Evangelho de Jesus Cristo. O reino dos céus, ele disse, Abraão falou para o rico lá no inferno, dizendo que quando ele pediu para que Lázaro viesse a esse mundo para dar testemunho da ruindade do inferno, Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico contestou: não, mas se for alguém dentre os mortos falar com meus 5 irmãos, eles vão se arrepender. E a resposta foi não, porque se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco vão se deixar persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E por quê? Porque a ressurreição dos mortos só existe por Deus. Só Deus ressuscita mortos. Só Ele pode ressuscitar mortos. Ele vai ressuscitar todos os mortos, cristãos e ímpios, todos vão ressuscitar no dia derradeiro. E que se alguém não crê na Bíblia, porque só a Bíblia fala em ressurreição, não tem outro livro no mundo, porque só a Bíblia é a palavra de Deus. Se alguém não conhece a Bíblia, não sabe dali a veracidade da palavra de Deus, mesmo que ressuscitasse alguém dentre os mortos, as pessoas não vão crer, porque não conhecem a ressurreição, não conhecem o poder de Deus em Cristo Jesus. E por isso é
tão preciso, tão necessário ouvir, ler, estudar, conhecer a palavra de Deus e crer nela. E se o alcança o reino de Deus na palavra de Deus. Lá ele nos é mostrado, lá nós aprendemos. No Antigo Testamento ele falou certo, Moisés e os profetas, mas também estão os Salmos lá, e também agora nós temos ainda todo o Novo Testamento também falando de Jesus Cristo. E esse episódio do rico de Lázaro não se trata de uma parábola. Foi contado por aquele que conhece o além. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele mesmo contou para nós, está na Bíblia, como é a realidade no além. Como se é nos céus e como se vai estar no inferno. Os dois destinos, portanto, da eternidade estão muito bem expressados, esclarecidos por Jesus nessas parábolas do reino dos céus. E também ainda, bom lembrar então que João 3,16 a 18, em que Jesus mesmo disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso, quem nele crê tem a vida eterna. E o reino dos céus, portanto, por ser tão importante, a coisa mais importante que nós temos que correr atrás, nos interessar por, é o reino dos céus, a vida eterna. Por isso, Jesus o compara nas parábolas a um campo que tinha um tesouro que foi comprado, e também a tesouros, boas pérolas, rede cheia de peixes, e também pai de família que tira do depósito coisas antigas e coisas novas. Por isso, ouvinte e espectador, não perca Jesus Cristo. Ele é o nosso caminho para esses novos céus e nova terra, para o reino dos céus.